poucos personagens conseguem serem tão casca-grossas, violentos e brutais quanto aquele conhecido como o Maioral, o Lobo. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, dentre alguns dos personagens mais icônicos que existem aí, entre heróis e vilões, muita gente curte os anti-heróis, aqueles que vivem numa linha tênue, sabe? Faz a coisa certa pelo motivo errado, o motivo errado pela coisa certa, se vê que um desses seria um anti-vilão, mas isso não vem agora no quesito desse vídeo. E dentre os anti-heróis mais queridos e mais aclamados está o Lobo, que é um personagem muito da pá virada ali do universo da DC, um dos mais brutais ali também, né? E a gente vai fazer um vídeo especial sobre ele para conhecer um pouco melhor sobre o personagem, já que finalmente ele vai ganhar seu espaço nas telonas. E sim, vai ser um vídeo normal aqui, não vai ser um retrato falado, porque tecnicamente ele não seria um vilão, mas em sim um anti-herói, né? Então justamente por isso ele vai ganhar um vídeo nesse quadro do Quem É, onde eu já falei sobre outros personagens aqui, apresentando eles para vocês. Recentemente fiz sobre o He-Man, já teve também sobre o Cavaleiro da Lua, sobre o Shadow do Sonic, sobre o Yasuki, enfim, vários outros que eu vou deixar uma playlist separada aqui para vocês conhecerem, né? Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre o Lobo, vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixe seu like, seu joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então, bora conhecer o Maioral, o Lobo. Se tratando do universo dos quadrinhos, ainda mais da DC, que vira e mexe e passa para algum reboot, a gente tem algumas versões diferentes, né? No caso, eu vou falar aqui aquela que seria a versão principal, a mais icônica, a mais popular, que é justamente aquela que veio depois da Crise das Infinitas Terras. Nesse caso, a gente tá falando do Lobo, que é uma espécie de Kizariano, né? A espécie dele é Kizariana, inclusive o planeta dele era super pacífico, não tinha guerras, era completamente evoluído no quesito tecnologia ali, né? Só que tudo isso mudou quando o Lobo nasceu. Assim que ele nasceu, ele simplesmente arrancou os dedos da enfermeira na base da mordida, que é já para mostrar o nível de cascagrossice e de crueldade que o personagem teria ao longo da sua vida. Para se ter noção, aos 17 anos de idade, ele criou uma espécie de praga, né? Juntando quase como se fosse uma espécie de híbrido de gafanhoto com um escorpião, e soltou no planeta dele, onde simplesmente extinguiu toda a espécie. Então o lobo se tornou o último Kizariano, né? O último da própria espécie ali. E depois disso ele começou a se tornar caçador de recompensas, ele começou a trabalhar com isso, e é por isso que ele entra nesse quesito anti-herói, porque ele só vai fazer coisa boa ou coisa ruim dependendo de quem pagar a mais ali. Ele é o tipo de cara que, apesar de ser muito cretino, muito babaca, e eu tô tomando cuidado com as palavras aqui, porque senão o YouTube me derruba, porque com certeza com o Lobo valeria a pena falar algumas palavras mais pesadas, né? Ele, apesar de ser tudo isso, ele tem o seu código de conduta muito forte e muito favorável em relação aos seus trabalhos. Ele sempre cumpre com o seu trabalho, ele nunca rompe, né? A não ser que alguém rompa com ele, como foi o caso, por exemplo, de que uma vez ele foi contratado para acabar com a Liga da Justiça ali, né? Mas ele não fez isso porque o cara que contratou ele quebrou o acordo, né? Então aí ele se voltou contra o seu contratado ali, né? Mas se não fosse o caso, a Liga da Justiça estaria bem ferrada ali. Ele sempre aceita qualquer acordo que pague bem a ele, né? Pra vocês terem noção, saiu uma história, inclusive, há um tempo atrás, onde o Lobo foi contratado pra caçar, sabe quem? Ninguém mais, ninguém menos que o Papai Noel. Sim, ele saiu no soco contra o bom velhinho ali. E sabe quem contratou ele? O Coelhinho da Páscoa. Tudo bem, não são histórias canônicas essas, no caso, são meio que fábulas de Natal, bem nada family friendly ali, né? Mas que realmente mostra o quão o Lobo aceita qualquer tipo de trabalho, desde que ele seja bem pago e desde que honrem o acordo ali, né? Se honrarem o seu contratador honrar a sua parte do acordo, o contratado também honra. E no meio de tudo isso existe um tipo de criatura o qual o Lobo nunca, sequer jamais faria qualquer tipo de mal, não importa o quanto paguem ele. Você pode pegar toda a fortuna do Elon Musk para ele, mas ele não vai fazer esse tipo de acordo, ele não vai caçar esse tipo de criatura, que são golfinhos.
Sim, o lobo, ele é muito apaixonado por golfinhos espaciais, ele tem um carinho muito grande ali, até porque, vamos combinar, né, gente? Eles são golfinhos. Golfinhos são as coisas mais fofas que existem também, um ser muito inteligente. Imagina então um golfinho espacial. Então não importa o quanto você ofereça de pagamento para ele nunca, jamais fará mal a qualquer tipo de golfinho. Muito pelo contrário, ele é capaz de pegar a grana e fazer mal a você por tentar contratar ele para fazer mal a algum golfinho espacial. Mas vamos falar então das suas habilidades, seus poderes, se tratando de um universo de super-heróis, né? Como eu falei, ele já saiu no soco algumas vezes com o Superman, então ele teria que ter, no mínimo, uma força equivalente ao Kryptoniano, certo? E ele tem, e é um dos mais fortes ali dentro desse universo, não só contra o Superman, mas outros pesos pesados como a Supergirl, como eu falei, Mulher Maravilha, Shazam, Caçador de Marte, entre outros ali. Pra você ter noção, ele já conseguiu pegar uma cidade inteira, uma cidade, e foi espremendo ela, comprimindo, pegou todos os prédios, todas as casas, estabelecimentos, as construções, parque, tudo, e foi comprimindo até virar uma pequena bolinha de concreto ali também, que ele simplesmente comeu depois. Ele jogou na boca e engoliu ali, né? Então pensa, toneladas, uma cidade no mínimo deveria ter algumas toneladas ali, e ele conseguiu comprimir até virar uma pequena bolinha e ainda comeu aquela cidade inteira, para se ter noção. Então esse é o nível de força que o personagem possui. Além disso, outra habilidade que é muito comum, que geralmente é a que mais lembrada em relação a ele, é justamente seu fator de cura, que é tão bom quanto a do Deadpool ou do Wolverine. Pra você ter noção, ele já conseguiu se recuperar em várias ocasiões diferentes ali também, já cresceu o membro, já conseguiu lutar, perdeu a cabeça, lutou mesmo assim, derrubou todo mundo que estava ao redor dele antes da cabeça crescer, né? Ele já conseguiu se regenerar a partir de um pedaço de um dedo dele, tipo, desintegrar um corpo todo, mas sobrou uma parte do dedo, ele conseguiu se regenerar a partir daquele dedo ali, e ele também inclusive já conseguiu se regenerar a partir de gotas de sangue, ou seja, respingou o sangue dele ali e ele conseguiu se regenerar a partir dali, ou seja, o que tiver de pequena amostra de DNA do personagem, praticamente ele consegue se recuperar a partir dali. E já aconteceu também de meio que ter uma espécie de duplicação ali, então tipo, por exemplo, sei lá, corta um braço, vai crescer um braço novo, só que daquele braço que foi arrancado nasce um novo lobo. Então já teve vários lobos por aí também, né? Então se um deles já era muito trabalho, imagina vários, né? Só que essa foi uma habilidade que acabou sendo removida com o passar do tempo nos quadrinhos, aí precisou do lobo original para caçar todos os outros que sobraram ali. E como sabia que era o lobo original? Simplesmente porque durante a adolescência dele, quando ele ainda morava no seu planeta natal, ele simplesmente invadiu um hospital e obrigou os médicos ali a abrirem a cabeça dele e colocarem um chip dentro do seu cérebro. E o que tinha naquele chip? Nada demais, só fazia com que ele ficasse ouvindo a sua música favorita de novo, várias e várias vezes ali na sua cabeça, né? Inclusive, um pouco antes disso, ele foi forçado à rádio do planeta a tocar essa música favorita 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu não sei se teriam 7 dias na semana de Kizar, né? Mas enfim, já deu pra entender mais ou menos a noção, né? Então ele fez isso, mas já que ninguém curtiu muito, então quer saber, ele decidiu que ia tocar a música sozinho pra ele na própria cabeça e ele forçou os médicos a colocarem esse chip ali, né? Então, como o chip não fazia parte dessa duplicação, dessa regeneração, né? O que é engraçado porque já explodiu a cabeça dele, mas mesmo assim voltou. Enfim, não vamos entrar nesses méritos aqui, né? Então, como ele possuía esse chip, ele sabia que as outras cópias não tinham. Então, ficou fácil saber qual que era o original, qual que era a cópia. E se com um fator de cura tão bom assim fazia com que o personagem seria praticamente imortal, virtualmente falando, acontece que o personagem realmente é imortal. Por quê? Na primeira vez em que ele realmente morreu, de fato, morte morrida, morte matada, ele acabou indo parar justamente no inferno. Não teria como ir para outro lugar, né? Só que assim que ele chegou lá, ele tacou o terror. Ele caçou tudo quanto é alma condenada, ele caçou todos os demônios, saiu matando todo mundo ali embaixo, né? Ele é um tipo de cara que fez tanta bagunça no submundo, ao ponto de até mesmo Kratos falar pra ele ir com calma ali, que ele tava exagerando um pouco, né? Obviamente nem o capeta aguentou aquilo e ele acabou expulsando o lobo do inferno. E como ele estava morto, automaticamente ele foi pro outro plano existencial, que seria justamente o céu, né? E aí não precisa nem dizer que ele não precisava estar ali, não era para ele estar ali, começou a caçar todas as almas penadas, caçou todos os anjos ali, né? Então o que aconteceu? O céu simplesmente expulsou o lobo. Ele é tipo o corpo seco do folclore brasileiro. Ele é tão cruel que foi banido pelo céu e pelo inferno, né? E ainda por cima, o céu entrou em contato com todo tipo de divindade, de entidade, de demônio, qualquer tipo de ser sobrenatural ali, para proibir a entrada dele de todo e qualquer tipo de plano de pós-vida, né?
Não importa, pode ser a visão greco-romana, pode ser a versão nórdica, a versão egípcia, maia, asteca ou qualquer outra crença religiosa que pode existir no universo. Ele tá proibido de entrar em qualquer tipo de plano existencial pós-vida, independente se for tipo um céu ou um inferno. Por isso o lobo ele tecnicamente se tornou imortal. Fora dos quadrinhos, o Lobo ficou bem popular em alguns dos desenhos da DC, como por exemplo, ele já participou de alguns episódios de Liga da Justiça e também de algumas outras animações, como já foi, por exemplo, um antagonista em uma das animações, um dos filmes animados da DC, do Superman, né? Sem contar que ele também já esteve presente em alguns games, como por exemplo no primeiro Injustice, né? O Gods Among Us, onde na verdade ele é um personagem extra via DLC, né? E um personagem bem bruto ali também, né? E há um bom tempo que muita gente gostaria de ver o retorno do Lobo, não só no jogo de Injustice, mas também fazendo uma participação especial nos jogos de Mortal Kombat, até porque de todos os personagens da DC, acho que o Lobo é o que mais merecia estar ali dentro do universo de Mortal Kombat. E agora que o personagem vai finalmente ter uma participação nas telonas, está para ficar mais popular ainda, quem sabe num próximo jogo do Mortal Kombat, tipo um MK2 ali, ele não dê as caras numa participação especial. Em live action, ele já teve duas participações, quer dizer, uma participação, que no caso foi na série Krypton, que se passaria séculos antes ali da destruição de Krypton, antes de todo aquele início da mitologia do Superman que a gente conhece, né? E no caso ele foi interpretado pelo Emmett J. Scanlon, né? Ele teve uma participação ali, eu não assisti a série, eu não cheguei a ver também o que as pessoas estavam falando, até tava curioso, mas né, a preguiça fala mais alto, né? Então não sei exatamente como foi a recepção desse personagem, né? Só que agora a gente finalmente vai ter um desejo de muitos fãs ali, que era ter o personagem nas telonas, principalmente quando James Gunn anunciou que ia simplesmente rebootar todo o universo ali da DC, todo o universo cinematográfico, né? Muita gente começou a pedir para que o James Gunn colocasse o Lobo dentro desse novo universo compartilhado. E não só isso, mas que trouxesse o Jason Momoa, que foi o ator que viveu o Aquaman no último no universo anterior, né, pra interpretar o personagem, porque vamos combinar, com a maquiagem certa, ele simplesmente viraria o Lobo fisicamente ali. E o próprio Jason Momoa disse que gostaria muito de interpretar esse personagem. E o próprio James Gunn disse que gostaria muito de colocar o Lobo nesse novo universo compartilhado. E adivinha só, vamos ter o filme da Supergirl, onde o James Gunn decidiu colocar o Lobo sendo interpretado pelo Jason Momoa. A gente teve uns pequenos relances ali nos trailers também, né? Provavelmente para não entregar muita coisa sobre a participação dele, né? Finalmente, os fãs, o próprio James Gunn e o próprio Jason Momoa vão cumprir os seus desejos ali, né? Só que assim, por ser um filme da Supergirl, provavelmente a classificação vai ser ali no máximo 12 anos, provavelmente, a gente não vai ter toda essa questão cascagrossice que o Lobo possui, né? Não vai ser tão violento, não vai ter palavrão o tempo todo, né? Mas dependendo da recepção do filme e também do personagem, vai que de repente ele não ganhe uma obra própria, uma série própria, um filme próprio ali, que aí sim eles vão poder explorar toda essa casca-grossice do personagem, uma classificação bem mais alta, nível Invencível ou The Boys ali, né? É só uma questão de tempo. Mas e você, já conhecia o Lobo? Você está ansioso para ver ele nesse novo filme da Supergirl? Novo não, é o primeiro? Na verdade não, né? Já teve um filme da Supergirl um tempo atrás, ali anos 80, se não me engano, mas isso não vem ao caso, né? E você gostaria de ver um filme só para esse personagem, onde ele é o protagonista? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Lobo, que é fã da DC, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!